Uma escrava grávida de 8 meses foi condenada à pior punição imaginável por um crime que nunca cometeu. Mas o que aconteceu durante aquela tortura desafiou todas as leis da natureza. O bebê fez algo que deixou até a Sinhá em pânico absoluto. Antes de começarmos essa história impressionante, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que emocionam e fazem pensar, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vem comigo que você precisa saber o que aconteceu naquele dia. O sol castigava impiedoso sobre a fazenda Santa Rita, naquele fim de tarde de 1857. Maria das Dores, com seus 23 anos e 8 meses de gravidez, arrastava-se pelo canavial com dificuldade. Suas mãos calejadas sangravam ao segurar a foice, e o ventre proeminente tornava cada movimento uma tortura silenciosa. Mas ela não podia parar. Nunca podia parar. A Sinhá Beatriz observava da varanda da casa grande, seu leque de penas balançando suavemente enquanto os olhos frios calculavam cada gesto dos escravizados. Era uma mulher de 40 anos, conhecida em toda a região por sua crueldade refinada. Diziam que ela punia não por necessidade, mas por prazer, transformando o sofrimento alheio em seu passatempo predileto. Maria das Dores sentia as contrações há 3 dias. Eram leves ainda, como avisos de que o bebê logo chegaria. Mas ela escondia a dor, mordendo os lábios até sangrar, porque sabia que demonstrar fraqueza significava punição. E grávida ou não, a Sinhá Beatriz não tolerava preguiça, como chamava qualquer sinal de humanidade entre os escravizados. Ao lado de Maria, trabalhava seu companheiro João, um homem alto e forte que tinha os olhos constantemente voltados para ela, cheios de preocupação. Eles haviam se unido em um casamento simples, abençoado apenas pelos outros escravizados, pois os senhores nunca reconheciam tais vínculos. Para eles, os negros não passavam de propriedades, incapazes de sentimentos verdadeiros. Você precisa descansar, sussurrou João quando o feitor se afastou alguns metros. O bebê pode nascer a qualquer momento. Maria balançou a cabeça, as tranças ressecadas pelo sol chicoteando seus ombros magros. Ela sabia que descansar não era uma opção. Não naquele dia. Não depois do que havia acontecido pela manhã, quando a Sinhá Beatriz descobriu que 3 galinhas haviam sumido do galinheiro. Sem provas, sem investigação, ela imediatamente acusou Maria, alegando que uma escrava prenha precisa roubar para alimentar a cria. A acusação era absurda. Maria jamais roubaria algo. Mas na lógica perversa da casa grande, a verdade não importava. O que importava era o poder absoluto que os senhores exerciam sobre vidas que consideravam inferiores. E a Sinhá Beatriz já tinha decidido qual seria o castigo. Todos na senzala sabiam. O silêncio pesado que recaiu sobre a fazenda após o café da manhã era a prova disso. Quando o sino tocou anunciando o fim do dia de trabalho, Maria sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com as contrações. Seu instinto maternal já pressentia o perigo. Ela segurou o ventre com as 2 mãos, como se pudesse proteger a criança que crescia ali dentro do mal que se aproximava. Os escravizados caminhavam em fila silenciosa de volta à senzala, mas antes que Maria pudesse seguir com eles, a voz estridente da Sinhá Beatriz cortou o ar como um chicote. Maria das Dores. Você fica. Temos um assunto pendente. O coração de Maria despencou. João deu um passo à frente, instintivamente tentando protegê-la, mas o feitor Marcos, um homem brutamontes que encontrava satisfação em causar dor, empurrou-o com violência. Volta para a senzala, negro. Isso não é contigo. Rosnou, a mão já no cabo do chicote. Maria virou-se lentamente, encarando a Sinhá Beatriz que descia as escadas da casa grande com passos medidos, um sorriso cruel brincando em seus lábios finos. Atrás dela, o senhor Augusto observava tudo com indiferença, mais interessado no cálice de vinho que segurava do que no destino da escrava. Então, ladra, começou a Sinhá, circulando Maria como um predador. Achou que podia roubar de mim e sair impune? Achou que estar prenha te daria privilégios? Sinhá, eu juro por tudo que é sagrado, eu não roubei nada. A voz de Maria saía fraca, mas firme.
Eu nunca faria isso. A bofetada veio rápida e certeira, fazendo a cabeça de Maria girar para o lado. O gosto de sangue encheu sua boca. O silêncio que se seguiu à bofetada parecia sugar todo o ar da fazenda. Maria cambaleou, mas manteve-se de pé, uma mão protegendo instintivamente o ventre. O bebê dentro dela se mexeu, como se também sentisse o perigo iminente. A sinhá Beatriz limpou a mão no vestido de seda, como se o simples toque na pele negra a tivesse contaminado. Não me venha com juras, sua mentirosa, cuspiu a sinhá, os olhos brilhando com uma crueldade que parecia alimentá-la por dentro. Todas vocês são iguais. Mentem, roubam, fingem docilidade, mas são traiçoeiras por natureza. Da senzala, dezenas de olhos observavam a cena com horror impotente. As mulheres mais velhas seguravam as crianças contra o peito, tapando-lhes os olhos. Os homens cerravam os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos, mas ninguém ousava intervir. Todos conheciam as consequências de desafiar os senhores. Mais açoites, mais castigos, até mesmo a morte. João estava sendo contido por 3 homens que o seguravam pelos braços. Lágrimas de raiva e frustração rolavam por seu rosto enquanto ele assistia sua companheira ser humilhada. Ele queria gritar, queria correr até lá e protegê-la, mas sabia que isso só tornaria tudo pior. A impotência era uma ferida que sangrava mais fundo que qualquer chicote. Marcos! Chamou a sinhá Beatriz, e o feitor se aproximou imediatamente, já sabendo o que viria. Prepare o tronco. Esta aqui vai aprender que na minha fazenda não existe perdão para ladrões. Um murmúrio de horror percorreu a senzala. O tronco era o instrumento de tortura mais temido da fazenda. Uma estrutura de madeira onde o escravizado era amarrado de costas, completamente exposto aos açoites. Mas colocar uma mulher grávida de 8 meses no tronco era uma sentença de morte não apenas para ela, mas também para o bebê. Sinhá, por favor. Maria caiu de joelhos, as lágrimas finalmente brotando. Não pelo meu bebê. Castigue-me depois que ele nascer, eu imploro. Faça o que quiser comigo, mas poupe minha criança. A súplica apenas aumentou o sorriso da sinhá Beatriz. Havia algo de profundamente perturbador em como aquela mulher se deleitava com o sofrimento alheio. Alguns diziam que era porque ela mesma nunca conseguirá ter filhos, e invejava até mesmo as escravas que carregavam vida no ventre. Outros acreditavam que ela era simplesmente má, uma dessas almas que nasciam vazias de humanidade. Seu bebê? Riu a sinhá, a voz cheia de escárnio. Essa cria não é sua, é minha. É minha propriedade, assim como você. E se eu quiser destruir o que é meu, destruirei. O senhor Augusto finalmente se pronunciou da varanda, mas não para interceder. Sua voz era entediada, como se estivesse comentando sobre o clima. Beatriz, querida, vá com calma. Mulher prenha vale mais no mercado. Se perdermos o bebê, são 2 investimentos desperdiçados. Não vamos perder nada, respondeu a sinhá com confiança. Ela é forte como uma mula. Aguenta uns chicotadas. Marcos já havia preparado o tronco, e agora segurava Maria pelos braços, arrastando-a em direção ao instrumento de tortura. Maria gritava e se debatia, mas estava fraca demais para oferecer resistência real. Suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Não! Maria! O grito de João rasgou a noite, e ele finalmente conseguiu se soltar dos homens que o seguravam. Correu em direção à esposa, mas não chegou nem perto. O chicote de Marcos açoitou seu peito, abrindo um talho profundo que começou a sangrar imediatamente. João caiu no chão, a dor momentaneamente paralisando seus movimentos. Quando conseguiu erguer os olhos, viu Maria sendo amarrada ao tronco. Seu ventre enorme fazia com que ela não coubesse direito na estrutura, obrigando Marcos a forçá-la em uma posição que claramente machucava o bebê. 20 chibatadas, anunciou a sinhá Beatriz, como se estivesse ditando uma receita. E quero que todos vejam. Quero que gravem na memória o que acontece com quem me rouba. O primeiro açoite cortou o ar com um estalo seco. Maria soltou um grito que parecia vir das profundezas de sua alma. As costas, já marcadas por cicatrizes antigas,
se abriram em um novo ferimento vermelho. O bebê dentro dela se contorceu violentamente, e Maria sentiu algo se romper dentro do ventre. Contou Marcos, já preparando o chicote para o segundo golpe. Mas foi então que aconteceu algo inexplicável. Algo que ninguém naquela fazenda jamais esqueceria. O segundo açoite estava prestes a cair quando Maria sentiu uma onda estranha percorrer seu corpo. Não era dor, embora a dor estivesse lá, latejante e avassaladora. Era algo diferente, como se uma força antiga e poderosa estivesse despertando dentro dela. O bebê, que havia se contorcido violentamente após o primeiro golpe, agora estava completamente imóvel. Por um momento terrível, Maria pensou que havia perdido a criança. O medo a paralisou mais que as cordas que prendiam seus pulsos e tornozelos. Lágrimas rolavam por seu rosto, misturando-se com o sangue que escorria das costas. Ela abriu a boca para suplicar novamente, mas as palavras não saíram. Marcos ergueu o braço para o segundo golpe, seus músculos tensos sob a camisa manchada de suor. A sinhá Beatriz observava com os olhos brilhantes de expectativa, o leque parado em suas mãos. O senhor Augusto tinha até se aproximado da balaustrada, seu interesse finalmente despertado pela cena. O chicote cortou o ar com um assobio sibilante. Mas antes que tocasse a pele de Maria, algo extraordinário aconteceu. Um chute. Um chute tão forte, tão poderoso, que o ventre de Maria se deformou visivelmente, como se o bebê estivesse tentando perfurar a barriga por dentro. O impacto foi tão violento que Maria soltou um grito, não de dor, mas de surpresa. E então veio outro chute. E outro. E outro. O bebê estava se movendo com uma ferocidade impossível para uma criança ainda não nascida. Os pontapés eram tão fortes que até as pessoas na senzala conseguiam ver o ventre de Maria se mexer, ondulando como água agitada. Era como se a criança estivesse lutando, como se estivesse sentindo a injustiça que estava sendo cometida e se recusasse a aceitar passivamente. Marcos parou com o braço erguido, o chicote congelado no ar. Seus olhos estavam arregalados, fixos no ventre de Maria que não parava de se contorcer. Ele tinha chicoteado centenas de escravizados em sua vida, mas nunca tinha visto nada assim. Que diabos é isso? Murmurou, dando um passo atrás. A sinhá Beatriz também havia notado. Ela desceu as escadas da casa grande com passos rápidos, aproximando-se de Maria com uma expressão que misturava curiosidade mórbida e algo que poderia ser medo. Ela estendeu a mão hesitante em direção ao ventre que se mexia furiosamente. No momento em que seus dedos tocaram a barriga de Maria, a sinhá Beatriz soltou um grito e pulou para trás como se tivesse tocado em brasa. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido como cera. "Está quente!" exclamou, olhando para a própria mão como se esperasse ver queimaduras. "Está queimando." Maria também sentiu. Uma onda de calor emanava de seu ventre, se espalhando por todo o corpo. Não era desconfortável, na verdade, era quase reconfortante, como se o bebê estivesse gerando calor para proteger a si mesmo e a mãe. As dores nas costas, que segundos antes eram insuportáveis, começaram a diminuir. Não desapareceram completamente, mas ficaram toleráveis. Os escravizados na senzala começaram a sussurrar entre si. Palavras como milagre, proteção divina e espírito ancestral circulavam de boca em boca. As mulheres mais velhas, especialmente aquelas que tinham vindo da África, reconheciam os sinais. Elas tinham visto esse tipo de coisa antes, em suas terras natais, antes de serem arrancadas de suas famílias e vendidas como mercadoria. "É o orixá", sussurrou tia Benedita, uma mulher de mais de 70 anos que era respeitada como uma espécie de curandeira e sábia. "O bebê tem proteção dos ancestrais." João, ainda caído no chão com o peito sangrando, olhava para Maria com uma mistura de medo, espanto e esperança. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas uma parte primitiva dele reconhecia que estava testemunhando algo além da compreensão humana comum. A sinhá Beatriz estava visivelmente perturbada. Ela olhou para o marido, buscando algum tipo de orientação, mas o senhor Augusto estava tão perplexo quanto ela. Ele desceu as escadas e se aproximou cautelosamente,
observando o ventre de Maria como um naturalista examinaria um animal exótico. Continue, ordenou a Sinhá. Mas sua voz tinha perdido a confiança anterior. Havia uma nota de hesitação ali. Continue com a punição. Marcos olhou para ela como se tivesse recebido ordem para abraçar uma serpente venenosa. Mas, Sinhá, isso não é natural. Eu nunca vi. Eu não me importo com o que você viu. Gritou a Sinhá, e agora havia medo real em sua voz, disfarçado por raiva. Eu disse para continuar. Essa negra vai aprender a me respeitar, criatura do diabo ou não. Marcos apertou o cabo do chicote com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O suor escorria por sua testa, não apenas pelo calor da noite que caía, mas pelo medo visceral que começava a se instalar em seu peito. Ele era um homem que não acreditava em superstições, que zombava dos escravizados quando eles falavam sobre espíritos e proteções divinas. Mas o que estava vendo agora desafiava qualquer explicação racional. O ventre de Maria continuava se movendo, mas agora os movimentos eram ritmados, quase como se o bebê estivesse respirando, apesar de estar submerso no líquido amniótico. Pulsações visíveis atravessavam a barriga, e a cada pulsação, a pele de Maria brilhava levemente, como se houvesse uma luz suave emanando de dentro. Agora! Ordenou a Sinhá Beatriz, sua voz estridente cortando a noite. Ou você quer que eu mesma pegue o chicote? Com um movimento relutante, Marcos ergueu novamente o braço. Mas desta vez, quando o chicote desceu em direção às costas de Maria, algo impossível aconteceu. No exato momento em que o couro trançado deveria rasgar a pele, o bebê deu um chute tão poderoso que fez o corpo inteiro de Maria se arquear. O chicote desviou. Não foi Maria quem se moveu. Ela estava firmemente amarrada ao tronco, incapaz de se esquivar. Foi como se uma força invisível tivesse empurrado o chicote para o lado, fazendo-o açoitar apenas o ar. O estalo ecoou pela fazenda, mas nenhuma nova ferida se abriu nas costas da escrava. Marcos deu vários passos para trás, o chicote caindo de suas mãos trêmulas. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de terror. Eu não vou continuar, disse ele, e pela primeira vez em anos de serviço brutal, havia algo próximo de consciência em sua voz. Isso não é coisa de Deus. Algo está protegendo essa mulher. Covarde! Berrou a Sinhá Beatriz, e ela mesma pegou o chicote do chão. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas a segurar leques e xícaras de porcelana, fecharam-se no couro áspero. Vou eu mesma mostrar como se castiga uma ladra insolente. O senhor Augusto finalmente interveio, segurando o braço da esposa. Beatriz, pare com isso. Você está se fazendo de ridícula. Olhe para os escravos. Eles estão vendo fraqueza. Mas a Sinhá estava além da razão. Anos de frustração, de inveja das mulheres que conseguiam gerar vida quando ela própria era estéril, de raiva reprimida contra um mundo que a tratava apenas como objeto decorativo apesar de toda sua crueldade, tudo isso explodiu naquele momento. Ela se soltou do marido e avançou em direção a Maria, erguendo o chicote acima da cabeça. Mas quando estava a apenas 3 passos do tronco, ela parou bruscamente. Seus olhos se arregalaram, fixos em algo que apenas ela podia ver. Não! Sussurrou, a voz subitamente pequena e assustada. Não se aproxime de mim. Todos olharam ao redor, tentando entender com o que ela estava falando. Não havia ninguém perto dela. Mas a Sinhá Beatriz estava visivelmente aterrorizada, olhando para o espaço vazio à sua frente como se encarasse um monstro. Eu vejo você, ela murmurou, o chicote escorregando de suas mãos. Vejo todos vocês, as correntes, o sangue. Maria, ainda presa ao tronco, sentiu outra mudança no bebê. Os movimentos violentos cessaram, substituídos por uma vibração suave e constante. Era como se a criança estivesse cantando, embora nenhum som saísse do ventre. Mas Maria podia sentir, podia ouvir com algo além dos ouvidos, uma melodia ancestral que parecia vir de muito longe no tempo. Era a mesma melodia que sua avó cantava nas noites da senzala, antes de morrer açoitada por tentar ensinar as crianças a ler. Era a canção dos que vieram antes, dos que foram arrancados da África e jogados em navios negreiros como carga,
dos que morreram acorrentados mas nunca deixaram que sua essência fosse aprisionada. Tia Benedita, da senzala, começou a cantar a mesma melodia em voz baixa. Uma por uma, outras vozes se juntaram a ela. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos cantavam agora, suas vozes se fundindo em um coro que ecoava pela fazenda como um trovão distante. A sinhá Beatriz cambaleou para trás, as mãos cobrindo os ouvidos. Façam isso parar! Gritou ela. Façam eles pararem de cantar. Mas ninguém parou. Pela primeira vez em anos de subjugação, os escravizados da fazenda Santa Rita estavam unidos em algo que os senhores não podiam controlar. Não era rebelião, pelo menos não no sentido tradicional. Mas era resistência. Era a afirmação de que ainda eram humanos, ainda tinham alma, ainda podiam se conectar com algo maior que o sofrimento diário. O senhor Augusto, sempre pragmático, percebeu que a situação estava saindo de controle. Ele se aproximou de Maria, observando seu ventre que ainda brilhava suavemente. Soltem ela, ordenou, surpreendendo a todos. Marcos hesitou, olhando para a sinhá Beatriz que estava sentada no chão, as mãos ainda cobrindo os ouvidos, murmurando coisas ininteligíveis. Eu disse para soltarem. Repetiu o senhor. Não vou perder 2 propriedades por causa de superstições. Levem essa mulher para a senzala e chamem a parteira. Se o bebê nascer morto por causa dessa punição, será um prejuízo considerável. Maria mal conseguia caminhar quando João e 2 outros homens a soltaram do tronco. Suas pernas tremiam violentamente, e o ferimento nas costas ardia como fogo líquido. Mas era o que sentia no ventre que mais a preocupava, uma pressão crescente, contrações que já não eram mais avisos suaves, mas ondas intensas que roubavam seu fôlego. João a segurou nos braços, carregando-a com uma delicadeza que contrastava com sua força bruta. Lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto, molhando a testa de Maria. Ele sussurrava palavras de encorajamento, promessas de que tudo ficaria bem, mas sua voz tremia de medo e raiva. Aguente firme, Maria, ele murmurava enquanto caminhava em direção à senzala. Nosso filho é forte. Você viu. Ele é forte como nunca vi. A senzala era uma construção longa e estreita, com chão de terra batida e paredes de pau a pique. Cerca de 50 pessoas viviam espremidas ali, dormindo em esteiras velhas ou direto no chão. Não havia privacidade, não havia conforto, apenas o básico necessário para manter os escravizados vivos o suficiente para trabalhar no dia seguinte. Mas naquela noite, aquele lugar miserável se transformou em um santuário. As mulheres rapidamente organizaram um canto para Maria, estendendo as melhores esteiras que tinham, trazendo água e trapos limpos. Tia Benedita, a curandeira, já estava preparando uma infusão de ervas que ajudariam com as contrações. O bebê vai nascer esta noite, anunciou tia Benedita depois de examinar Maria com mãos experientes. E vai ser um parto difícil. A punição forçou as coisas antes da hora. Maria estava deitada de lado, pois as feridas nas costas tornavam impossível deitar de frente. Cada contração agora vinha acompanhada de um chute do bebê, como se a criança estivesse lutando para sair, impaciente para deixar aquele lugar de dor. Já perdi 3 filhos antes de nascerem, sussurrou Maria, a voz rouca. Todos levados pelos castigos dos senhores. Este é diferente. Eu sinto. Ele quer viver. João segurava a mão dela, seus dedos entrelaçados aos dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não sabia rezar. Os senhores haviam proibido qualquer manifestação religiosa que não fosse o catolicismo deles, e mesmo esse era ensinado de forma distorcida, sempre enfatizando obediência e submissão. Mas naquele momento, João fazia suas próprias preces silenciosas aos deuses que sua mãe africana tinha lhe ensinado escondido, antes de ser vendida para outra fazenda. Do lado de fora da senzala, outros escravizados faziam vigília. Homens que normalmente estariam exaustos demais para fazer qualquer coisa além de dormir permaneciam acordados, sentados em círculos, conversando em voz baixa. Havia algo no ar naquela noite, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Esse menino vai ser especial, disse pai Jerônimo,
Um homem idoso que tinha cicatrizes rituais no rosto, marcas de sua tribo na África. Eu vi os sinais. A proteção que ele mostrou, isso não é comum. Os espíritos ancestrais estão com ele. Mas e se os senhores tentarem matá-lo? Perguntou um jovem chamado Tomás. Você viu o medo na cara da Sinhá. Ela não vai esquecer isso. Assim que o bebê nascer, ela vai querer se livrar dele. A conversa cessou quando um grito rasgou a noite. Era Maria, uma contração particularmente forte fazendo seu corpo inteiro se contrair. Tia Benedita gritou instruções. Empurre, menina. Empurre com tudo. O bebê está quase saindo. Dentro da senzala, Maria agarrava os ombros de duas mulheres que a seguravam em posição. O suor escorria por todo o seu corpo, misturando-se com sangue e lágrimas. A dor era inimaginável, não apenas do parto, mas dos açoites que ainda sangravam em suas costas. Eu não consigo, ela soluçou. Não tenho mais forças. Você consegue sim. A voz firme de tia Benedita cortou o desespero. Você é forte, Maria das Dores. Seu nome carrega dor, mas também carrega resistência. Empurre. E então Maria sentiu algo diferente. Uma onda de energia percorreu seu corpo, vinda do bebê. Era como se a criança estivesse dando força para ela, compartilhando sua vitalidade impossível. O ventre que tinha brilhado horas antes agora pulsava com calor, e esse calor se espalhava por todo o corpo de Maria. Com um grito que era parte dor e parte vitória, Maria empurrou com tudo o que tinha. E finalmente, o bebê começou a sair. A cabeça. Vejo a cabeça! Exclamou tia Benedita, suas mãos hábeis guiando a criança. Mais um pouquinho, menina. Só mais um pouquinho. João estava ajoelhado ao lado de Maria, sussurrando encorajamentos, limpando seu rosto com um pano úmido. Ele nunca tinha se sentido tão impotente e tão esperançoso ao mesmo tempo. Com um último esforço sobre-humano, Maria empurrou, e o bebê finalmente deslizou para as mãos de tia Benedita. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento terrível, o bebê não chorou. Tia Benedita limpava rapidamente o rosto da criança, verificando as vias respiratórias, mas o bebê permanecia quieto, os olhos fechados. Não. Maria sussurrou, lágrimas rolando por seu rosto. Não, por favor. Mas então os olhos do bebê se abriram. E naquele momento, todos na senzala viram algo que jamais esqueceriam. Beatriz levantou-se de sua cadeira, finalmente mostrando algum interesse além da crueldade casual. Ela desceu os degraus lentamente, aproximando-se do tronco onde Maria estava presa. Seus olhos fixaram-se no corpo convulsionando da escrava, nas costas sangrando, no líquido e sangue que manchavam o chão. Por um breve momento, algo passou por seu rosto, talvez reconhecimento da humanidade da cena, talvez apenas curiosidade mórbida. Soltem ela, ordenou finalmente, sua voz surpreendentemente baixa. João das Neves largou o chicote e correu para destravar as correntes. Quando Maria foi liberada, ela desabou no chão, seu corpo incapaz de se sustentar. Tia Josefa e outras escravas correram para ajudá-la, tentando posicioná-la de alguma forma que facilitasse o parto. Maria estava semiconsciente, perdendo muito sangue tanto das costas quanto do parto que se desenrolava. Suas mãos agarravam o chão, dedos cravando na terra como se buscasse algum tipo de ancoragem contra a tempestade de dor que a consumia. O bebê estava travado, a cabeça parcialmente exposta mas o corpo incapaz de passar devido ao trauma que Maria havia sofrido. Empurra, minha filha. Você precisa empurrar. Tia Josefa estava ajoelhada entre as pernas de Maria, suas mãos experientes tentando ajudar a criança a emergir. Mas Maria não tinha mais forças. Seus olhos rolavam, sua consciência flutuando entre o presente e algum lugar distante onde a dor não alcançava. Eu não consigo, ela sussurrava. Não tenho mais força. Deixa eu ir. Não. Tia Josefa segurou o rosto de Maria com ambas as mãos, obrigando-a a focar. Você vai empurrar. Essa criança quer viver. Eu posso sentir. O coração dele está batendo forte. Ele está lutando tanto quanto você.
Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da velha parteira. Em seus 50 anos ajudando a trazer crianças ao mundo, ela nunca havia visto nada assim. E então aconteceu algo que ninguém esperava. De dentro do ventre de Maria, em meio ao caos e ao sangue e à dor inimaginável, o bebê começou a se mexer de uma forma diferente. Não eram os movimentos descoordenados de um feto em sofrimento, mas algo deliberado, proposital. Era como se a criança não nascida estivesse se reposicionando, ajudando a si mesma a nascer. Tia Josefa sentiu sob suas mãos, um ombro se movendo, um braço se dobrando de forma impossível para um bebê ainda no canal de parto. Meu Deus do céu! Tia Josefa exclamou, seus olhos arregalados em choque. A criança está se ajudando. Todas as mulheres ao redor se inclinaram para ver melhor, um murmúrio de espanto e medo percorrendo o grupo. Nunca, em todas as gerações de histórias e experiências compartilhadas, alguém havia testemunhado algo assim. O bebê empurrou com uma força que parecia impossível para algo tão pequeno e ainda não nascido. Tia Josefa sentiu o pequeno corpo deslizar, sentiu os movimentos inteligentes e coordenados que desafiavam toda a sua compreensão de como funcionava um nascimento. Era como se a criança tivesse consciência, determinação, uma vontade férrea de sobreviver que transcendia as limitações de um recém-nascido. Maria sentiu também. Mesmo em seu estado semiconsciente, ela percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando em seu ventre e se espalhando até suas extremidades. Não era a febre da infecção ou da perda de sangue, era algo diferente, vital, quase sobrenatural. Ela sentiu forças retornarem aos seus músculos exaustos, como se a própria criança estivesse compartilhando sua energia com ela. Beatriz estava agora a apenas alguns metros de distância, seu rosto pálido, os olhos fixos na cena que se desenrolava. Ela deixou cair o leque que segurava, e este caiu ao chão com um baque surdo. Sua boca estava entreaberta, e pela primeira vez em muitos anos, medo genuíno atravessou suas feições. Aquilo que ela estava testemunhando não era natural, não podia ser. E ainda assim, estava acontecendo diante de seus próprios olhos. Com um último esforço combinado, Maria empurrando com uma força que não deveria ter e o bebê se contorcendo de maneira impossível, a criança finalmente emergiu. Tia Josefa pegou o pequeno corpo escorregadio, e por um momento terrível, tudo ficou em silêncio. O bebê não chorava. Estava imóvel, coberto de sangue, seus olhinhos fechados. Não! Maria sussurrou, lágrimas misturando-se com suor e sangue em seu rosto. Por favor, não! Então tia Josefa virou o bebê de cabeça para baixo, bateu levemente em suas costas, e limpou o muco de seu nariz e boca. 1, 2, 3 segundos de silêncio mortal. E então, um choro. Não um choro fraco e trêmulo, mas um berro poderoso, indignado, que ecoou pela fazenda inteira. Tia Josefa enrolou o bebê em trapos limpos que alguém havia corrido para buscar, suas mãos ainda tremendo com o que havia acabado de presenciar. Enquanto limpava o recém-nascido, ela notou algo mais. Não havia uma única marca no corpo da criança. Nenhuma contusão, nenhum sinal do trauma terrível que deveria ter afetado um bebê nascido sob tais circunstâncias. A pele era perfeita, de um marrom dourado saudável, e os pequenos punhos socavam o ar com vigor surpreendente. É um menino, tia Josefa anunciou, sua voz carregada de admiração e algo próximo à reverência. Ela colocou o bebê no peito de Maria, que havia sido parcialmente coberta com um pano. Maria, apesar de sua exaustão extrema, encontrou forças para abraçar seu filho, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Meu guerreiro, ela sussurrou. Meu pequeno guerreiro. Foi então que o bebê abriu os olhos pela primeira vez. E o que todos viram fez até os mais corajosos recuarem um passo. Não eram os olhos opacos e sem foco típicos de recém-nascidos. Estes olhos eram alertas, conscientes, e pareciam carregar uma sabedoria antiga que não deveria existir em algo tão jovem. Eles percorreram os rostos ao redor, fixando-se por um momento em cada pessoa, como se estivesse estudando, avaliando, memorizando. Quando o olhar do bebê encontrou o de Beatriz,
algo extraordinário aconteceu. A sinhá soltou um grito sufocado e deu 2 passos para trás, quase tropeçando em sua própria saia. Seu rosto ficou ainda mais pálido, se isso era possível, e sua mão direita voou para o peito, agarrando o colar de ouro que usava. Aqueles olhos! Ela sussurrou, sua voz rouca. Ele está me olhando. Ele está me vendo. E o bebê estava mesmo olhando. Não com o olhar vago de um recém-nascido, mas com uma intensidade que era quase adulta, quase acusadora. Seus pequenos lábios se moveram, não para chorar, mas num movimento que parecia deliberado, proposital. As escravas ao redor começaram a sussurrar entre si, algumas fazendo o sinal da cruz, outras murmurando palavras em línguas africanas antigas, línguas de proteção e de poder. Tia Josefa, recuperando-se do choque inicial, pegou o bebê para cortar o cordão umbilical. Mas quando a faca velha e cega que normalmente usava tocou o cordão, aconteceu algo impossível. Fagulhas voaram, como se a lâmina tivesse tocado pedra em vez de tecido orgânico. A parteira largou a faca com um grito, observando em horror enquanto o cordão parecia se desfazer sozinho, separando-se limpa e perfeitamente sem necessidade de corte. Nenhum sangue escorreu. A separação foi instantânea e absoluta, como se a própria natureza tivesse decidido que mãe e filho agora eram entidades separadas. Beatriz não conseguia tirar os olhos do bebê, mesmo querendo desesperadamente virar-se e correr de volta para a segurança de sua casa grande. Havia algo naquela criança que despertava um medo primitivo em seu coração. O medo de que aquilo que ela havia feito teria consequências que se estenderiam muito além daquele dia terrível. Suas mãos tremiam enquanto ela recuava mais alguns passos. Leve essa coisa daqui, ordenou ela finalmente, sua voz falhando. Leve ambos para a senzala. E você? Ela apontou para Maria. Se sobreviver, voltará ao trabalho em 3 dias. Não pense que esse teatro me comoveu. E quanto ao broche? Ela parou, sua mão indo instintivamente ao bolso de seu vestido, onde seus dedos encontraram algo duro e frio. Com um movimento rápido, ela puxou o objeto. Era o broche de safira, que estivera ali o tempo todo. Um silêncio absoluto caiu sobre todos. Beatriz ficou olhando para o broche em sua mão, seu rosto passando por vários tons de vermelho. Ela havia destruído Maria, quase matado mãe e filho, baseada numa acusação que era falsa desde o início. E todos haviam visto. Não havia como desfazer, não havia como fingir que não havia acontecido. Voltem todos ao trabalho, ela gritou subitamente, sua voz estridente demais, revelando seu pânico interior. Agora! Todos! As escravas se apressaram a obedecer, mas não antes de lançar olhares significativos uns para os outros. Histórias se espalham rápido nas senzalas, e esta seria contada e recontada por gerações. Maria foi carregada para a senzala, seu filho apertado contra seu peito. Apesar da dor lancinante em suas costas e da fraqueza extrema, ela sentia uma paz estranha. Olhando para o rosto de seu filho, para aqueles olhos que pareciam conter segredos do universo, ela soube com absoluta certeza que ele era especial. Ele havia lutado para nascer com uma força que desafiava a natureza, e aquela luta havia apenas começado. Naquela noite, enquanto Maria descansava em sua esteira de palha, amamentando seu filho pela primeira vez, ela ouviu tia Josefa e as outras mulheres mais velhas conversando em voz baixa. Ele veio com uma missão, uma delas sussurrava. Nasceu do fogo e do sangue. Crianças assim carregam o peso dos ancestrais, o poder daqueles que vieram antes. Ele não será escravo para sempre. Maria olhou para seu filho, cujos olhos estavam abertos novamente, mirando-a com aquela consciência impossível. Como vou te chamar? Ela sussurrou. E como se em resposta, o bebê fechou sua pequena mão ao redor do dedo de sua mãe com uma força surpreendente. Damião, ela decidiu. Aquele que não pode ser domado. Aquele que doma. Enquanto isso, na casa grande, Beatriz estava sentada sozinha em seu quarto, olhando fixamente para o broche de safira que brilhava à luz das velas. Ela não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos infantis olhando de volta para ela, julgando-a,
vendo através de todas as suas mentiras e crueldades. E pela primeira vez em sua vida, a sinhá Beatriz sentiu algo que nunca pensou que sentiria: medo de uma criança escrava. Os anos seguintes provariam que seu medo estava bem fundamentado. Mas essa é outra história. A história de como um menino nascido sob as piores circunstâncias imagináveis cresceria para desafiar o sistema inteiro que tentou destruí-lo antes mesmo de seu primeiro suspiro. A história de como, às vezes, do sofrimento mais profundo nasce a força mais indomável.